Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Salve, salve! Esse é o AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista de São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro. E aí a gente vai dar uma quebradinha aqui no nosso mês de março, que seria exclusivamente de pautas feministas. A gente teve a grande oportunidade de chamar o Jones Manuel para fazer uma conversinha aqui com a gente. Sim, a gente tentou meter o louco, ele meteu o louco em dobro. A gente foi no evento da autonomia lá, se apresentar, né, e falar do podcast, do projeto e tal. Falar, quem sabe da próxima vez você vier e falou, vamos gravar amanhã de manhã. Bora então. Estamos aqui. E estamos aí hoje, queria agradecer a disponibilidade, o cara tá correndo aí, né, 1001 coisas pra fazer em pouco tempo em São Paulo. Bem-vindo. Acho que o Jones Manuel dispensa apresentações, a gente pode pular essa parte, né? Só queria que você falasse um pouco dos trabalhos que você está fazendo agora, nas plataformas que você está, para o pessoal te acompanhar aí. Perfeito. Primeiro, agradecer o convite, Vitória, Pedro, é um prazer estar aqui. É isso, a gente tá na atividade de autonomia, e Pedro chegou para falar, quem sabe na próxima e tal. Eu falei, estou aqui até segunda-feira, vamos embora. E acho que a gente vai ter um debate muito bom, né? Eu tô aqui em São Paulo, não sei quando é que vai ao ar, mas hoje é dia 6, hoje é dia 6, né? A gente teve uma atividade aqui na Autonomia Literária, junto com o Gustavo Gaiofato, fez um lançamento de livro na Ateliê de Bexiga. Depois participei de uma atividade de um coletivo de teatro, coletivo de galochas, inclusive mandar um abraço pra galera, foi muito massa, lá na Mário de Andrade. Aí tô voltando correndo para Recife. E aí, sim, quem não conhece, tem um canal no YouTube com meu nome, Jones Manuel. Participo de um podcast, o Revolu Show. Tem alguns livros lançados. Tem a coleção Quebrando as Correntes, que é publicada pela Autonomia Literária, que já lançou 2 livros, o Revolução Africana e o Raça, Classe e Revolução. É basicamente uma coleção voltada para debater luta antirracista e luta anticolonial na periferia do sistema capitalista, né? A gente, enfim, é muito acostumado a ler autores e autoras europeus e estadunidenses, e a gente quer trazer um debate crítico revolucionário da galera de África, do Caribe, da Ásia, da América Latina e por aí vai. O 3º volume sai esse ano, é Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho, deve estar sendo publicado na Flipei em junho, se não me falha a memória. E também escrevo para vários portais, tem uma coluna na revista Ópera, escrevo pro blog da Boitempo. Inclusive, eu acho que quando o episódio aqui já tiver ido ao ar, já vai ter sido publicado um texto novo meu, que é Nelson Werneck Sodré, Questão Racial e Revolução Brasileira, que esse ano eu vou começar um debate de refletir como os chamados grandes clássicos do pensamento social brasileiro, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Celso Furtado, Rui Mauro Marini, Lélia Gonzalez, Eliette Safiotti, Florestan, enfim, essa galera, como eles pensaram o papel da luta antirracista, da questão racial na Revolução Brasileira, né? Então, quando vocês assistirem esse episódio, vão lá no blog da Boitempo, que tem texto novo publicado. Pode crer, da hora. Esses livros que ele falou da autonomia, vocês conseguem comprar lá no site deles com o nosso cupom lá, 20% de desconto, AntifaCast20. Então busca lá e dá uma olhada que vale a pena pra caramba. Eu peguei o Revoluções Africanas lá, bom, só texto cabuloso. Assim. Massa demais. Jones, a gente trouxe você aqui hoje, a gente sabe que tá na correria e tal, né? Acho que a gente pode até pensar quando você voltar aí com mais tempo pra marcar uma outra discussão mais ampla. Mas a gente queria seguir mais ou menos a mesma linha do tema proposto lá na autonomia, né? Sim. Refletir sobre o fascismo, até porque a gente entende que é importante pra caramba, é a nossa tarefa principal, na verdade. E até hoje a gente não conseguiu ainda fazer um episódio pra tratar desse tema de uma forma mais direta, né? Então eu gostaria que você começasse falando assim, como a gente pode definir o fascismo, né? Quais as características principais? E partindo já dessa perspectiva latino-americana, né? Dessa, como eu posso falar assim, dessa particularidade da nossa formação social e como que o fascismo se expressa aqui no nosso continente. Perfeito. Tem um vídeo que faz muito sucesso na internet do Felipe Castanhari. Eu peço perdão pela fonte. Mas é um vídeo que tem milhares de acessos. A última vez que eu vi tinha mais de 700 mil acessos. Felipe Castanhari faz o seguinte, né? Ele pega uma espécie de checklist, pega uma listinha e aí diz assim, ó, se tiver essas características é fascismo.
A listinha dele é uma listinha basicamente que só olha para os elementos secundários de regimes fascistas, e que isso é inclusive uma tática proposital, porque na forma como ele constrói a listinha dele, dá para colocar até projetos de esquerda. Ele coloca lá uma liderança carismática, as massas seguindo o líder, muita propaganda, não sei o quê, mas tipo assim... Qual é o projeto político que não faz propaganda dos seus ideais, por exemplo, tá ligado? E qual é o projeto de massas que não tem massas e líderes? Enfim, o fascismo a gente pode definir ele como um movimento reacionário de massas na era do imperialismo que reatualiza e reforça toda a ideologia colonial e racista própria da modernidade burguesa. Aí vamos destrinchar. Direita existe desde a modernidade capitalista, né? A noção de esquerda-direita nasce com a Revolução Francesa ali, a galera mais ligada às pautas da burguesia se posiciona à direita do parlamento, a galera mais ligada às pautas da classe trabalhadora, dos pequenos comerciantes, dos jacobinos à esquerda e tal. Então o que a gente entende como direita, como conservadores, existe desde o desenvolvimento do nascimento do capitalismo. Só que antes do fascismo, a direita era basicamente aqueles governantes e partidos incrustados no aparelho do Estado que estavam ali governando nos parlamentos, nos senados e por aí vai. E o que se tinha de mobilização popular, conservadora, de direita, era basicamente a Igreja Católica, fazendo um processo de doutrinação política, manipulação ali dos fiéis. Só que mesmo assim era muito mais um movimento passivo, no sentido de que não se aproxime dos anarquistas, não se aproxime dos comunistas, eles são ateus, eles são os demônios, não sei o que e tal, do que uma mobilização ativa, né, constante, organizada e por aí vai. Qual é a grande novidade do fascismo? O fascismo é a direita organizando um movimento de massas, uma base de massas organizada. Tipo assim, os partidos fascistas, quando eles, por exemplo, na Itália, o fascismo do Mussolini, quando ele surge, ele monta a juventude, monta aparato sindical, monta milícias, os famosos camisas negras, monta revista teórica, jornal... quase que uma cópia da estrutura dos partidos operários, que até então a direita não tinha isso. Tipo, a burguesia contava com alienação, com preconceitos, com misticismo, com propaganda, com a igreja, com os meios de comunicação, e os partidos operários social-democratas, nessa época social-democrata não tinha o conceito de reformista, né? Social-democrata eram marxistas, revolucionários e tal, a galera da mobilização, na disputa de consciência e tal. O fascismo, ele cria um movimento de massas. Acho que essa é a primeira grande novidade. Então, é importante destacar isso, porque para ser fascismo, tem que ter uma perspectiva de organizar um movimento de massas. Percebe? Porque existe direita que não é fascista, existe conservador que não é fascista. Por exemplo, o PSDB, aqui em São Paulo, né, que dominou o Estado por tantos anos, o PSDB é um partido conservador? Sim. Reacionário? Sim. Racista? Sim. Promoveu o genocídio da população negra nas favelas? Sim. Mas nunca foi uma organização fascista, porque o PSDB nunca teve perspectiva de organizar um movimento de massas para atuar na sociedade civil dentro dessa perspectiva contra-revolucionária. Pelo contrário, né? Tem até uma clássica piada que na época do primeiro governo Lula, o PSDB tentou organizar um negócio de base. A Eliane Cantanhede foi lá e falou que o PSDB tá mudando, o PSDB tá ficando de massas, mas é uma massa cheirosa. Sim. Aquele clássico vídeo. Então, acho que esse elemento é importante, é um movimento reacionário de massas. É um movimento na era do imperialismo porque é típico de um desenvolvimento capitalista mais adiantado, com um maior crescimento da indústria, da urbanização, com concentração de massas. Então, claro, dá para ter fascismo em países mais atrasados, mais ruralizados, como foi o caso de Portugal, que viu um regime salazarista por 40 anos. Só que, por exemplo, o fascismo português é um caso atípico, porque ele tinha como característica negar a perspectiva de movimento de massa, inclusive negar a própria industrialização de Portugal. O Salazar não queria industrializar Portugal, porque ele dizia que com a industrialização vem a classe operária é um problema. Então, o Salazar se apoiou muito mais na estrutura do próprio Estado e da Igreja Católica do que do movimento de massas, né? Mas isso é uma exceção. Então, o movimento de massas é um movimento da era de um capitalismo industrial desenvolvido, com o crescimento das cidades e por aí vai. E a era imperialista, o capital monopolista, ele permite a criação de grandes meios de comunicação, né? A gente estava num debate ontem na Mário de Andrade, que eu comentei que no Brasil, nos anos 20,
o que tinha basicamente era jornal, nem rádio tinha, né? Na Europa, nos anos 20, você tinha a estrutura de rádio altamente desenvolvida, já o cinema em crescimento, o jornal muito mais popularizado, porque a alfabetização era muito mais popularizada. Então, pensar uma comunicação de massas, pensar uma disputa, uma organização de massas, e as próprias tecnologias e técnicas de manipulação de massas, todas modernas, a partir do cinema, né? É um fato bem conhecido do cinema, do rádio, jornal, enfim. É um fato bem conhecido, por exemplo, que o Hitler dava uma atenção gigantesca ao cinema. Ele colocava o cinema como uma prioridade de política de Estado. Então, todos esses meios modernos de comunicação, de propaganda e essa própria dinâmica de massas é típico do capitalismo monopolista. E é um movimento essencialmente racista, colonialista e contra-revolucionário, porque tem um clássico autor, o Aimé Césaire, que foi um cara que, inclusive, o cara que deu os primeiros ensinamentos críticos ao Frantz Fanon. Aimé Césaire tem um livro que é uma das coisas mais fantásticas já escritas, assim, discurso sobre o colonialismo. Aimé Césaire faz um debate, uma provocação, que é, campo de concentração, extermínio em massa, divisão da sociedade em raças inferiores e superiores, a perseguição a gays, a ciganos, a judeus, a comunistas e tal. Tudo isso que o nazifascismo aplicou na Europa Ocidental era o que as potências europeias faziam em África e Ásia. Então, extermínio em massa, campo de concentração, apartheid, divisão racial da sociedade, tudo isso os belgas fizeram no Congo, os franceses fizeram ali no norte da África, no Maghreb, os ingleses fizeram no Congo, em vários outros países e por aí vai, sabe? Então, qual é o debate? O fascismo, ele é a ideologia colonial racista que as potências imperialistas europeias aplicaram em África e em Ásia, no próprio território europeu, em que no lugar dos negros, árabes, asiáticos e por aí vai, o povo eslavo do leste europeu, e particular os povos eslavos, melhor dizendo, no plural, e os judeus eram tratados como a raça inferior a ser colonizada e exterminada. Claro que isso é muito mais um debate de uma característica do fascismo clássico da Europa, começo dali do século XX, né? Primeira metade do século XX. Para a América Latina, todas essas características estão valendo, porém, contudo, todavia, aqui tem uma particularidade. O Brasil, enquanto um país de capitalismo independente, ele tem necessariamente uma burguesia que é subordinada ao imperialismo, uma elite dominante que vem de pátria, de maneira bem simples e objetiva. É a galera que a gente descobre a maior reserva de petróleo do mundo, o pré-sal, e os caras privatizam o pré-sal a preço de banana e a gente tá pagando uma fortuna na gasolina, no óleo diesel, no gás de cozinha, sabe? É um belo exemplo do que é a burguesia brasileira. O fascismo na América Latina, ele tem como característica regredir as condições civilizatórias e reforçar o caráter dependente e subdesenvolvido do país. Então tem muita gente que veio com debate, Bolsonaro não é fascista porque na Alemanha o Hitler, o nazismo ajudou a industrializar mais a Alemanha. Na Itália, o fascismo do Mussolini tinha um projeto industrializante. Não, perfeito, são países centrais do capitalismo. Na periferia do sistema capitalista, o fascismo é um movimento reacionário de massas na era imperialista que reatualiza a ideologia colonial e racista própria, inclusive, da nossa história, da nossa formação social, mas que visa regredir cada vez mais as condições civilizatórias do país e fazer com que o Brasil seja cada vez mais um país agroexportador, um país destruído, um país sem universidade, sem indústria, sem SUS, sem direitos trabalhistas, cada vez mais miséria, fome, e aí aqui vem um ponto fundamental, e que torna mais fácil na periferia a criação de um regime fascista, porque aqui, como é um país de origem colonial, que conviveu com mais de 300 anos de escravagismo, a dominação de classe aqui se faz muito imbricada com a dominação de raça, né? A classe trabalhadora brasileira é majoritariamente negra. E desde a época do Brasil colônia foi montado um aparato de repressão para controlar o que se chamava de classes perigosas. Isso era a discussão oficial nos jornais da época do Brasil Império, né? Chamavam os escravizados e libertos de classes perigosas. Então aqui há uma lógica política fascista constitutiva na ideia de extermínio, de raça inferior, de raça superior,
constitutiva de toda a dinâmica de governo burguês e especialmente dos aparatos repressivos. Então, quando a gente fala de genocídio da população negra, isso não é retórica, tem um genocídio. Tem uma política permanente de extermínio, de encarceramento, de violência física, simbólica e por aí vai. Disso para você montar um regime fascista como um todo é um pulo, porque você já tem uma estrutura fascista mais ou menos correndo no conjunto da sociedade e que funciona e que opera muito bem. Exemplo clássico disso, para acabar essa resposta que está muito longa. Quando teve o massacre do Carandiru, o bicho lá que foi responsável, que eu não vou... acho que era Coronel Biratã o nome dele, isso. Pronto. O bicho foi candidato a deputado, né? E ele usou no número da legenda que ele se candidatou o número de pessoas assassinadas, que é o número oficial. Inclusive, até hoje tem gente que diz que o número real é muito maior, né? Ele usou o número, pô. Então, assim, uma figura se orgulhou publicamente de ser responsável oficialmente por matar 111 pessoas, a maioria negros, ou pardos ou não brancos, como preferir, a maioria de não brancos, percebe? Se orgulhou publicamente e se colocou como defensor daquele extermínio e foi eleito. Inclusive defendendo o papel da instituição policial. Ou seja, isso é uma prática política fascista referendada pelo conjunto da sociedade brasileira. Para isso dominar todo o conjunto do Estado, todo o conjunto do regime político, é muito mais fácil, porque na prática as transformações no Estado e no regime político são menores, basta você fortalecer e institucionalizar mais uma lógica que já está aí corrente, né? Então, eu diria, para responder a questão, que isso seria uma definição geral de fascismo. E aí, reparem, eu não falei de culto ao líder, eu não falei de culto à personalidade, eu não falei, porque isso são os elementos superficiais, são os elementos que você vai encontrar, inclusive, em diversos projetos políticos de esquerda e de direita. O central do fascismo é só a característica de um projeto reacionário, contra-revolucionário na era do capitalismo monopolista. E aí, tem um ponto que eu esqueci de falar, veja. O fascismo ele tem uma base de massas, ele mobiliza muito a classe média e uma parte da classe trabalhadora, mas sempre quem comanda o projeto fascista é o grande capital, né? A grande burguesia. Então tem uma base de massas, mas quem comanda o fascismo é sempre um projeto burguês. Pode crer. A gente lançou essa pergunta, né, já não só para servir de introdução aqui para a nossa discussão, mas até, primeiro, para mostrar o nosso ponto também da nossa organização, né, que a gente entende também que o fascismo não é essa coisa que uma posição mais liberal coloca como meio que uma exceção à regra, sim, coisa de gente mau caráter, mal intencionada, malvada, né? Faz um juízo de valor, né? São extremistas, radicais. Sim, tem essa ligação estrutural. E também pra gente não se prender, como você disse, né? Por exemplo, nessas descrições do que a gente estava discutindo mais cedo, a gente chamou meio de um purismo teórico, né? De saber analisar essas questões estruturais também. Porque a história da nossa organização vem não só do combate ao antifascismo, mas de... eu falo isso, o combate ao fascismo, mas de mostrar, né? Tipo, de trazer as outras organizações, conversar, falar, olha só o que está acontecendo, né? E a gente muitas vezes, durante muito tempo, não foi levado a sério. Como o próprio fenômeno do fascismo no século XXI no Brasil não foi levado a sério. A gente conversou ali antes, estava falando, né? Aparece a primeira manifestação pública a favor do Bolsonaro em 2011, aqui em São Paulo, no vão do MASP. Grupos neonazistas, neofascistas, tipo, abertamente, assim, né? Que sustentam símbolos, discursos, organizam essa manifestação. E ainda assim, muitos setores da esquerda desacreditavam quando a gente falava que isso estava acontecendo, né? Que estava tendo uma ascensão do neofascismo, neonazismo no Brasil. Acho que muito por se prender nesse purismo teórico. Porque olha só, os caras, sei lá, não marcharam sobre São Paulo como os camisas negras fizeram em Roma, sabe? Foi um pagar pra ver, né? A gente viu um bicho ali que rastejava igual cobra, que parecia cobra, e a esquerda falou, vamos esperar a picada de cobra pra ver se é cobra mesmo? Sim. E aí a gente tá com essa política brasileira desse jeito. Pagamos pra vir e parcelado, né? Porque a gente já viu e ainda tá pagando, na real. Sim, total. E essa questão da lógica, ela faz muito sentido até com a gravação que a gente fez ontem sobre mulheres e violência de Estado. E também sempre é um tema pertinente quando a gente fala de capitalismo, que a gente já tem esse contexto, né? Então a ideia vai pegar.
A gente já tá vivendo um genocídio da população negra e periférica, a gente já vive em uma população que muitas vezes falta essa consciência de que ela pertence a uma classe trabalhadora, de que ela tem direitos. Então essas ideias vêm e colam, então, e é naturalizado, né? Não, assim, um exemplo que eu dei ontem na palestra da Mário de Andrade, que às vezes a gente não para perceber, um dado que é importante, veja, o encarceramento em massa no Brasil não é algo da ditadura. Sim. Até o final da ditadura empresarial militar, o Brasil prendia relativamente pouco, tinha menos de 100 mil presos, percebe? O encarceramento em massa é algo da redemocratização, né? Desde o fim da ditadura empresarial militar para cá, que o número de presos de encarcerados não para de crescer. Eu gosto muito de rap, né? Facção Central. Aí todo CD do Facção, eles em alguma música citavam o número de presos. Aí você consegue ver nos álbuns do Facção a progressão. Aí tá o Eduardo Dudu falando uma música e tem 200 mil presos. Aí no outro álbum tem 380. Aí no outro álbum já tá em 400. Aí no outro álbum tá em 500. E hoje a gente tem oficialmente 1 milhão de presos, veja. Isso é da democracia. Sim. Né? Da lei de drogas. Da lei antidrogas que foi aprovado pelo Lula, gente, inclusive, aprovado pelo Lula e tal. E é algo que, por exemplo, o crescimento do encarceramento em massa, o crescimento das mortes no campo, e o crescimento do autos de resistência para a polícia matar nas favelas nunca deixou de crescer no período democrático a despeito do governo. Porque todos os presidentes, em termos de política penal e carcerária, eles são muito mais parecidos do que diferentes. Hoje em dia, quase ninguém lembra. E eu acredito que pela conjuntura política, isso não se repetiria. Mas tem um clássico episódio do Lula presidente, que tem uma chacina no Rio de Janeiro que matam 19 garotos, assim, jovens e tal, a polícia. E aí a maioria tira nas costas, tira na nuca, e a polícia fala que foi troca de tiros, né? Aí o Lula é questionado sobre isso, a Lula fala que não se enfrenta bandido com rosas. Depois de 19 garotos assassinados, Lula, de esquerda, né? E tal. Ou seja, o nível de legitimidade disso é tão grande que, na real, inclusive, eu sempre que falo isso, eu causo um mal-estar nos debates que eu vou. Eu falo assim, bicho, defender matar preto não tira a voto de ninguém no Brasil. Mesmo na esquerda. A prova disso é que o atual ministro da Casa Civil, o Rui Costa é um assassino, um sociopata. Assim, pode me processar, viu, Rui Costa? Toda vez eu falo isso, em algum momento ele vai me processar. Mas sabe, tipo, a Bahia, quando o Rui Costa assumiu o governo, a Bahia não era um dos estados do Brasil em que a polícia mais matava. O Rui Costa, depois de 8 anos de governo, deixou proporcionalmente a polícia que mais mata no Brasil hoje é a da Bahia, em dados oficiais, né? E aí, durante o governo dele, por exemplo, teve a chacina do Cabula, em que a polícia matou dezenas de jovens, aliás, uma centena de jovens, com o mesmo esquema, tiro nas costas, tiro na nuca e por aí vai. E o Rui Costa, a declaração dele foi que a polícia é como um artilheiro na hora de fazer um gol, e às vezes erra. Isso foi a declaração do Rui Costa. E o cara é ministro, pô. Nada acontece feijoada, tá ligado? Pra não falar do Geraldo Alckmin, né? Que aí... Deixa abaixo, vai tá dar ligado? um episódio só sobre isso. Então, assim, a gente tem uma lógica entranhada na nossa formação social. Ontem eu falei que o Brasil é um país tendente ao bonapartismo, na época dessa busca por um líder forte que vai comandar, seja a esquerda ou a direita. Mas a gente também tem uma lógica fascista colonial entranhada de tal forma que, se você parar pra pensar, o Bolsonaro, um Bolsonaro, né, não necessariamente o Bolsonaro, um tipo feito Bolsonaro, demorou pra aparecer. Sabe, demorou, assim, porque na prática o Bolsonaro falava abertamente coisas que eram oficiais. Porque quando o Bolsonaro fala assim, bandido bom é bandido morto, aí beleza, hoje em dia todo mundo não, uma parte da galera vai dizer que isso é errado, que não pode fazer isso, mas a polícia brasileira funciona na lógica do bandido bom é bandido morto, e aí normalmente a maioria dos assassinados não são bandidos, eles dizem que são bandidos, tá ligado? Tipo, a segurança pública no Brasil funciona assim. A diferença é que se tinha um discurso oficial elegante, more presidents, aquela coisa, não, Constituição e as leis e tal, e botando a polícia pra matar rodo, que era o caso do Geraldo Alckmin, por exemplo. Geraldo Alckmin é um cara educado, cara, né? Sério, mas foi num governo Geraldo Alckmin, por exemplo, que São Paulo virou campeão de homicídios no Brasil. Foi obra dele, porque o Mário Covas, com toda a desgraça que tinha o Mário Covas,
Mário Covas tinha uma política de segurança menos repressiva e menos violenta. No Geraldo Alckmin assume o governo, a primeira coisa que ele faz é desmontar toda a política de segurança do Mário Covas, e aí que São Paulo vai a decolagem de morte nas favelas com a desgraça, tá ligado? E, por exemplo, o Geraldo Alckmin nunca falou que tem que matar mesmo. Mas a prática sempre foi essa, percebe? Havia um desencontro entre o discurso e a prática. O Bolsonaro, ele encontra o discurso e a prática. Então, assim, até demorou para aparecer um tipo Bolsonaro. E é o que faz sentido a gente ter esse episódio até para poder conceituar o fascismo, porque senão a gente fica nessa ideia de que não, eles são malvados, eles são bandidos, Sim. eles são do mal, mas aí tem um governador desse calibre cumprindo a mesma política, né? Quando o Witzel lá do Rio de Janeiro comemorou a chacina, que ele apareceu assim, aquela Sim. foto do helicóptero também, tipo... Aí, senão cria um dualismo ali, um embate do bem contra o mal, e na verdade é política. E aí, se aproveitando do contexto histórico brasileiro de escravidão, de genocídio, de encarceramento, na verdade a gente está buscando a exceção que foge da regra, né? A gente não... Sabe que a polícia militar ela foi criada depois da Revolução do Haiti, né? Certo. A Revolução, inclusive para quem deixa uma recomendação, Jacobinos Negros, é um livro maravilhoso sobre a Revolução Haitiana. É meio carinho, mas enfim, junta uma grana, galera, que vale a pena. E aí, o que foi a Revolução Haitiana? O Haiti era a colônia mais lucrativa da França, né? E aí, tipo assim, mais de 80% da população de pessoas escravizadas e uma pequena elite colonial francesa dominando tudo, os senhores de engenho de açúcar, porque o Haiti a grande riqueza era a produção de açúcar. Teve uma revolução, a galera tomou o poder, matou os senhores de engenho, foi uma coisa maravilhosa, matou os senhores de engenho, acabou com a escravidão, instituiu uma constituição que proibia a escravização de qualquer ser humano, e no preâmbulo, naquele texto de abertura da Constituição, tem uma coisa bem poética que ele fala: a partir de hoje somos todos negros, tomando negro como sinônimo de humano, e ninguém pode ser escravizado. Quando isso aconteceu no Haiti, a elite colonial brasileira ficou maluca do juízo. Ela entrou uma paranoia neles que nunca saíram, porque assim, antes do comunismo aparecer, durante todo o século XIX, o medo dos caras era a haitianização do Brasil. Isso só veio mudar de sair de haitianização do Brasil para o comunista, o anarquista, nos anos 20, mais consolidado nos anos 30. Aí deixaram de falar de haitianização do Brasil. Mas durante todo o século XIX, a brisa da galera, meu irmão, os escravos vão se revoltar, eles vão matar a gente, tem muito preto, a gente tá fudido, a gente vai morrer. E aí toda a imigração de europeus pro Brasil, o que fizeram em São Paulo, no sul do país... Sim, ela também era na ideia de branqueamento do país, mas era uma medida também meio que contra-revolucionária. Era a ideia, vamos aumentar o percentual de brancos no Brasil, porque tem muito preto, se esses pretos se unirem, a gente tá fudido. Quando a polícia militar é criada, quando a coroa portuguesa vem pro Rio de Janeiro, no contexto lá de guerra com Napoleão e não sei o que, tem um debate muito intenso sobre o controle dos escravos, e aí é criada a PM nesse contexto, e é anunciado claramente que a PM é criada na função de controlar, reprimir os negros. Então a PM ela nasce com essa ideia, e durante todo o século XIX, começo do século XX, era uma fixação, isso tá em vários jornais e tal, fixação da galera, a polícia, a força repressiva, para controlar a população negra, para controlar as classes perigosas, para controlar a galera dos cortiços, dos barracos, da favela. Tipo, tem que prender, tem que reprimir, tem que matar, tem que escotear, tem que tal. Então, essa coisa é estrutural na dinâmica capitalista brasileira. Tipo assim, não existe um capitalismo brasileiro sem pensar uma lógica de supremacia racial, porque esse país é um país de supremacia racial. Supremacia racial e controle / extermínio ultraviolento da população negra, que se estende inclusive para outros povos, né, como povos indígenas, povos de floresta, comunidades ribeirinhas, população quilombola, etc, etc, etc. Mas o núcleo central da dinâmica de poder aqui no Brasil, o texto que eu escrevi, que deve sair nos próximos dias, eu faço um debate dizendo aqui, ó, o Estado brasileiro, enquanto um país capitalista, a gente pode e deve pensar ele como um Estado burguês, perfeito. É o básico, beabá do marxismo.
Mas a gente não pode pensar o Estado burguês no Brasil só a partir daí. A gente tem que fazer um complemento. É um Estado burguês antinegro. É fundamental pensar isso. Um Estado burguês antinegro em que toda a dinâmica de repressão, toda a dinâmica de funcionamento das molas do poder é para controlar a gente. Sim. Não, e essa prática de migração forçada de italianos, japoneses e alemães para o Brasil, estava refletindo aqui, escancara até um incentivo de dissociação de classe e raça, né? Sim. Porque se você vai embranquecer, quer dizer que, mesmo se fudendo, trabalhando tanto quanto as pessoas negras, as pessoas de pele mais clara vão se identificar muito mais com o patrão, com o senhor de engenho, do que com o preto que está se fudendo tanto quanto ele. Sem fugir muito do assunto, é que eu gosto de abrir muitos parênteses, né? quando eu tô fazendo fala. Mas tem um texto no Lavra Palavra, no site. Eu não vou lembrar agora o nome do autor. Se alguém tiver com o celular e puder pesquisar, eu até agradeço essa dica. Mas veja, teve uma revolta na Virgínia, no século XVII. Na Virgínia do século XVII, nas 13 colônias, né, na colonização ali da Inglaterra, no que depois vai ser os Estados Unidos, podia se escravizar qualquer um a despeito da cor. Era muito mais uma escravização de pobres do que uma escravização racial. Aí, só que, claro, tinha também pessoas escravizadas negras, né? Teve uma revolta da desgraça. Tocaram fogo em várias fazendas, mataram vários senhores, chegaram a tomar o poder por 4 ou 5 dias, se não me engano, e tal. E aí, o que foi que a elite dominante viu? Porra, os escravizados brancos, os escravizados negros e os pobres brancos e os escravizados negros se uniram contra a elite colonial. Então, assim, uma solidariedade de classe, transracial, melhor dizendo, transcendendo as raças, solidariedade de classe contra a elite. Depois dessa revolta, foi que na Virgínia se proibiu a escravização de brancos, só podia escravizar negros, na ideia de que, mesmo, a gente precisa separar essa classe trabalhadora. Então a gente vai criar um sistema de privilégios de branquitude para aquele branco fudido, desgraçado de trabalhar, que está explorado, merece ver numa condição, porra, pelo menos eu não sou preto, pelo menos eu não sou escravo, pelo menos eu tenho algum direito, pelo menos eu tenho cidadania, né? Então foi dessa revolta da Virgínia do século XVII que se estabeleceu, se consolidou inclusive a prática em todas as colônias na América Latina e Caribe dos países europeus, de só escravizar negros ou indígenas e acabar com a escravidão, por exemplo, por dívida de brancos pobres, porque isso poderia estimular uma unidade e é importante separar raça e classe para criar essa solidariedade racial de brancos contra a classe trabalhadora negra escravizada. Pode crer, não, nem se incomoda em fazer parênteses, porque é isso, o tema é complexo e exatamente por isso que a gente não quis debater o fascismo de uma forma geral, a gente quis falar da nossa especificidade enquanto América Latina, enquanto Brasil, porque a gente entende que é isso mesmo, né? Se o fascismo ele tem essa coisa com a barbárie, né? A nossa sociedade, ela é baseada na barbárie, a normalização da barbárie, né? No caso. A gente estava até falando ontem, assim, tipo, aqui com o pessoal das Mães de Maio, porque viver na periferia já é um ato, tipo, brutal, assim. Sim. Você é de Quebrada, você tá ligado? Você pega o transporte público, é uma parada que desumaniza pra caramba, assim. É praticamente um momento de tortura que você passa todo dia ali, que você é privado do sono, tipo, é entulhado, sei lá, 100 pessoas onde cabe 70, 80, sabe? Total. Tipo, então, na verdade, todas as lógicas, tipo, apontam pra isso, né? A gente normaliza, a gente vive essa barbárie cotidiana e o fascismo tá sempre à porta porque é um terreno fértil, né? Sim. E até pensando nisso, eu queria que você comentasse sobre como que o fascismo se apresenta, né, nessas condições que a gente tem no Brasil desde de 1500, mais especificando no século passado, como que o fascismo se apresenta nesses momentos em que o capitalismo está em crise? Pelo menos na AFA a gente tem uma leitura de que ele se aproveita muito da frustração das pessoas, da precarização do trabalho, e eu vou deixar mais para você falar. Vamos lá. Os grandes segredos do fascismo é porque tem um texto que ele é problemático, mas ele é bom para pensar várias coisas, que é o Eu e a Psicologia de Massas, do Freud, né? Freud faz um debate ali do que é uma psicologia coletiva do movimento de massas. Tem uma coisa que é interessante, uma reflexão que o Freud nem desenvolve tanto assim como poderia, mas que vários autores e autores desenvolveram depois, que é
A característica da classe trabalhadora, a gente vive muito da mão pra boca. A gente tá trabalhando pra conseguir, né? Tá vendendo um almoço pra comprar janta, né? Então, assim, classe trabalhadora não tem poupança gorda, não tem um colchão financeiro pra ver uma crise. Beleza, tudo piorou, mas eu tenho minha reserva e, sei lá, daqui a um ano, quando a crise passar, eu tô mais de boa. Isso não existe, né? O que acontece? Quando vem uma crise econômica, qualquer coisa, nós somos os mais afetados. Isso muda radicalmente a nossa dinâmica de vida. E aí, bicho, é isso. Tipo, você poderia estar até bem... Porra, comprou um carrinho em 58 prestação, aí fez um crediário no armazém, tá botando uma cerâmica na sua casa, botou a filha no inglês e tal, aí de repente veio um desemprego fodido, uma crise econômica, do nada a sua vida vira dos pés à cabeça, e você tá endividado, tá devendo, e o banco tá ali cobrando, quer tomar o carro, quer tomar a sua casa, quer não sei o que, beleza. Em situações como essa, você tem um desespero, uma angústia fodida, generalizada. Como é que o fascismo cresce numa situação como essa? Ele apresenta uma ideia reacionária de um passado que foi melhor, promete o retorno a esse passado e promete uma espécie de segurança para as pessoas, dizendo assim, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou colocar ordem, eu vou acabar com os elementos da baderna, seja o judeu, seja a feminista, seja o negro, enfim, acabar com os elementos da baderna e tudo isso vai ser resolvido. Uma situação de crise, isso é muito sedutor para as pessoas, percebe? Porque, inclusive, na maioria das vezes, o passado nem foi melhor. Isso é mito, tá ligado? Ou então se aproveitam de uma ideia distorcida. Dá um exemplo básico. O Bolsonaro difundiu muito a ideia, o Bolsonaro e a rede dele, que na época da ditadura militar tinha menos violência. E que, portanto, isso aconteceu porque os militares botavam ordem, o que falta é ordem, é militarismo. Veja, no começo da ditadura empresarial militar, realmente tinha menos violência no Brasil, mas por uma questão bem simples e objetiva. O Brasil era menos urbano, era mais ruralizado, e aí quanto mais ruralizado é o país, por exemplo, menos assaltos você vai ter, porque assalto, inclusive, é uma coisa tipicamente de ambiente urbano. Um roubo de celular, roubo de bolsa, isso não acontece no interior, tá ligado? De 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes. Não existe isso numa cidade pequena. Você tá passando na praça, eita, deram um bote no meu celular e correram. Como, pô? Todo mundo se conhece, tá ligado? Isso é uma coisa típica do ambiente urbano que permite o anonimato relativo, porque você tem massas gigantescas em que você muito mal conhece o seu vizinho, muito mal conhece a galera que mora na sua rua, quanto mais todo mundo que mora na cidade. Então, sim, nos anos 60 e até... diria o comecinho dos anos 70, o Brasil tinha menos assaltos, tinha menos assassinatos, por aí vai. Mas aí com o crescimento da urbanização, desigualdade social, explosão demográfica, aí o Brasil entra na rota internacional do tráfico, começa os grupos de comércio ilegal de drogas e por aí vai, cresce a violência. Mas não é porque os milicos botavam a ordem, tá ligado? É uma distorção do fenômeno sociológico. Aí faz uma propaganda, não, vamos voltar, porque no tempo da ditadura não tinha assalto, que era porque se ensinava moral e cívica nas escolas, que é isso que falta, os militares e tal. Isso é muito sedutor, porque o desespero, ele tende a ser irracional. Imagina a situação, por exemplo, quando você está se afogando. É muito difícil uma pessoa, a não ser que a pessoa seja treinada, seja um bombeiro, seja alguma coisa, um nadador, uma nadadora com muita experiência. Quando você está se afogando, você não pensa racionalmente, você só fica se batendo, boy. Só fica se batendo e tal, e quer se agarrar em alguma coisa pra salvar. Não faz nem lógica, porque se você tá se afogando, você tem que manter a calma, que é pra preservar o máximo de oxigênio que você tem nos seus pulmões pra conseguir se salvar. Porque quanto mais você se bate, mais oxigênio você gasta e mais rápido você vai morrer. Mas é isso. Desespero não é racional. Enquanto fenômeno social, no momento de crise econômica, as pessoas estão desesperadas, estão angustiadas e tal. E aí a pessoa apresenta uma ideia fácil. É uma ideia nostálgica que apela a um passado idealizado que nunca existiu, uma ideia reacionária, é uma ideia de ordem que ele vai resolver e tal, e é uma ideia muito fácil, porque veja, nada é mais fácil do que dizer, não, o problema do Brasil, sabe qual é? É que a esquerda é corrupta, que essas feministas estão acabando com a família, tá ligado? E aí se a gente defender a família, se a gente tirar a esquerda corrupta do poder, e se a gente pegar o nióbio e o grafeno, o problema do país está resolvido.
Uma ideia muito... Não, é política econômica, política industrial, de comércio exterior, reforma agrária. Não, pô. É só tirar a esquerda. É só acabar com as feministas aí, com os gaysistas, com os gays, com os LGBT, acabar com as travestis, acabar com as trans e tal, e pronto, pô. E é um discurso sedutor também, porque a gente vive um mundo muito complexo, né? Pra gente que é de esquerda, que lê e estuda pra caralho, assim, ó, já é difícil entender vários fenômenos que, em geral, o cidadão comum que tá nessa dinâmica aí de só sobreviver, tá ligado? E aí, veja, e esse fascismo brasileiro, nas características atuais, ele tem, ao meu ver, 3 pontos centrais. Primeiro, ele é uma contra-revolução masculina contra o questionamento de aspectos do patriarcado que cresceram nos últimos anos com o fortalecimento do movimento feminista. A gente continua sendo um país brutalmente patriarcal, um país brutalmente machista, mas inegavelmente nos últimos anos, por causa de militância, por causa de debate, de organização das mulheres e por aí vai, você tem coisas que estão deixando de ser naturalizadas. Coisas que, inclusive, é aqui do ponto de vista até, claro, se expressa de maneira diferente, mas até para além das classes sociais. O papel protagonista do homem, os privilégios masculinos vêm sendo cada vez mais questionados. Então antes era muito tranquilo, em todo espaço ter um homem liderando, ter um homem falando na política, na universidade, nos debates e por aí vai. Hoje em dia, por exemplo, isso não é mais assim. Hoje em dia não dá pra você fazer uma mesa que tem 3, 4 pessoas, por exemplo, e serem todos homens. Alguém vai questionar, e com razão. Vai dizer, menino, peraí, porra, tu botou uma mesa com 4 pessoas pra palestrar, não tem uma mulher? E isso se expressa em vários aspectos. Mercado de trabalho, expressa também no aspecto, por exemplo, em Recife, todo ano, no carnaval, tem a campanha do não é não. Parece um negócio banal, né? Dizer que, porra, você não pode puxar a mina pelo cabelo, você não pode puxar ela pelo braço, você não pode beijar a força, que isso é assédio. Beleza, é um negócio banal, só que por anos, por décadas, por séculos, funcionou assim. E tem um questionamento cada vez mais, por exemplo, de práticas corriqueiras que o gênero masculino no Brasil sempre fez, e hoje em dia ele está sendo confrontado com a ideia de assédio. Está sendo confrontado com a ideia, inclusive, que práticas corriqueiras, que hoje em dia, corretamente, são lidas como estupro. Então, por exemplo, quantas vezes a gente já não ouviu a história, principalmente de uma mãe, uma tia nossa, alguém mais velha, que, tive um filho, eu estava num período de resguardo, meu marido não quis esperar e transou comigo à força enquanto eu estava no meu resguardo. Quantas vezes a gente não ouviu uma história de uma mulher que estava bêbada e o cara transou com ela e tal. Isso há 20, 30 anos atrás não era lido como estupro. Socialmente, no grosso do negócio. Hoje em dia é. Então há um incômodo generalizado, inclusive nas esquerdas, diga-se de passagem, que se expressa de forma diferente. Tem até não vou falar o nome dele não, que é foda, mas tem até um pensador, um teórico lá de Santa Catarina, que enlouqueceu, perdeu o juízo, só fala besteira hoje em dia, porque é um homem branco, cis, hétero, e aí tem cada vez mais um questionamento de mulheres, pessoas negras nos espaços de protagonismo, de fala, de não sei o que ele enlouqueceu. Era um ótimo pensador e hoje em dia é terrível, assim, sabe? Então, é isso. Então, há um elemento de masculinidade, de reivindicação do lugar do homem, que está diretamente associado a esses bagulho, Red Pill, Calvo da Campari, não sei o que, sabe? Esse é um elemento fundamental. O Bolsonaro, ele personifica a ideia do homem médio, meio do século passado, que está totalmente incomodado com esse negócio de feminista, de LGBT pra todo lado, de não sei o que, por aí vai, que tem que resgatar o macho, a autoridade, por aí vai. Acho que esse é o primeiro ponto fundamental. É por isso, inclusive, que é impossível uma bolsonarista mulher assumir o papel de liderança nessa extrema-direita fascista. Por isso que a Joyce Hasselman rodou, por isso que a Carla Zambelli agora tá rodando e tal. Eu não imagino uma mulher, a não ser que ela personifique o papel de bela, recatada e do lar, né, de ultra submissa, como parece que a Michelle Bolsonaro vem tentando fazer. Mas eu não imagino, por exemplo, uma mulher conseguindo ser líder desse movimento de extrema-direita, porque ele é essencialmente masculinista. Sim. Isso é muito pronunciado, muito forte. Mas eles têm investido, né? A Damares, por exemplo. Sim, a tragédia do Zé Yanomami foi com um aval dela. Mas, por exemplo, a Damares tem muito mais um perfil da avó reaça,
né? Da avó reaça. E a Damares não, tipo, é uma figura relevante da extrema-direita fascista, mas nunca disputou protagonismo, porque sabe que não dá pra ela liderar aquilo ali. Naquelas cenas de filme antiga, assim, que os homens estão discutindo negócios e as mulheres estão falando de cozinha e costura, a Damares é que tá organizando o clube de campo ali pra falar desses temas. Exatamente. O segundo elemento, o bolsonarismo é profundamente racista, e nesse ponto, inclusive, foi o que ele passou de maneira mais tranquila, tipo assim, galera, vamos lá, cá entre nós. Nosso povo, por propaganda, por ideologia burguesa, por várias coisas, voltar no Bolsonaro, a gente debate, a gente entende a vida. Mas, por exemplo, um jornalista, um economista, um político, votando no Bolsonaro, depois que Bolsonaro fala que quilombola se pesa por arroba, e depois que ele falou que não ia ter nenhuma terra para a comunidade, nenhuma demarcação de terra indígena, e que por ele metralhava a Rocinha, só num país muito racista que está afirmando esse racismo, porque tem um incômodo também. O período petista não mudou em nada o genocídio da população negra, ponto. Mas com as políticas de ações afirmativas, de cota para um concurso público e por aí vai, há uma concorrência maior no mercado capitalista entre negros e brancos. Então tem mais gente disputando vaga em universidade, vaga em concurso público, vaga em ser apresentador de televisão, de ser cantor e por aí vai. Então antes, para a branquitude era muito tranquilo, tanto que qualquer imbecil de quinta categoria passava no concurso de juiz, como o caso do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é analfabeto funcional, né? O Tico e o Teco não conversam. O Paulo Caruso morreu, o Sérgio Moro foi fazer uma homenagem, postou uma charge do Paulo Caruso, que é a charge do Paulo Caruso tirando onda com o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro não entendeu a onda, tá ligado? Então assim, o Sérgio Moro é analfabeto funcional, mas ele passou no concurso para juiz. E aí só num país profundamente racista, em que o grosso da população tá excluída da disputa desses espaços, que dá para um cara medíocre como o Sérgio Moro ir lá e passar. E ele é professor, inclusive, da UFR, da Federal do Paraná, se não me falha a memória, tá ligado? Então há um aumento de concorrência disso. E aí esse aumento de concorrência fez com que uma branquitude, especialmente das camadas médias, ao invés de defender democratizar mais sociedade, criar mais oportunidades, não, ela defendeu excluir os novos concorrentes para manter os seus privilégios históricos. Então tem um apelo muito grande, essa coisa anticotas que era visceral no Bolsonaro, essa coisa que é mimimi, é coitadismo, tem que ser meritocracia, é não sei o que mobilizou uma base de classe média muito grande. É uma reação para defender os privilégios históricos de uma galera que fala em meritocracia, mas nunca teve concorrência na vida. Começou a ter um pouquinho de concorrência, nem é muito. Começou a ter um pouquinho de concorrência de mais mulheres e mais pessoas negras. Se desesperou, né? Foi pro fascismo, tá ligado? Foi pro fascismo na hora. E porque o negro pegou a vaga no concurso, isso. Aquele memezinho, ai mãe, os cotistas estão pegando a minha bolsa. Ai filho, mas em que posição você ficou? Ah, em 104º. Pro concurso que tinha 2 vagas. Exato. E o último elemento é um patriotismo vazio de significado, patriotismo reacionário, que faz um apelo aos símbolos nacionais, à bandeira, à camisa da CBF, ao hino e tal, enquanto pratica o mais brutal, mais desavergonhado entreguismo, né? Enquanto entrega todas as nossas riquezas nacionais para o imperialismo. Agora, é um patriotismo abstrato, mas que tá operando uma releitura da história brasileira. Meu irmão, outro dia você tava parando para pensar, de repente tem um bocado de fã de Dom Pedro II, porra, do Imperador. Tipo, vocês pensam, meu irmão, que porra é essa, velho? Tipo assim, qual foi o álbum de música que ele lançou que apareceu um bocado de jovem na internet que é fã do Imperador, porra? E Dom Pedro. É o Brasil Paralelo. Esses youtubers de extrema direita que começaram, não, mas o Imperador Dom Pedro era um homem muito inteligente, era um homem das artes, era um homem da ciência, que mandou criar o Instituto Histórico Geográfico, que era preocupado com entender a fauna do Brasil, mandou fazer o primeiro censo, não, mas a Princesa Isabel, não, mas Duque de Caxias, não, mas Borba Gato. Quando a galera da Revolução Solidária e o Galo
tocou fogo lá na estátua do Borba Gato, o que, meu irmão, poucas vezes na minha vida eu vi tanta mobilização de jornalista, de youtuber, de intelectual, de direita e tal, para defender o Borba Gato e os bandeirantes, e é positivo sim, foram importantes na nossa história, e os bandeirantes, isso faz parte de construir, de reforçar uma história brasileira, que é uma história de costas para a população indígena, de costas para a população negra, de costas para toda a classe trabalhadora de maneira geral, e que cria uma história absolutamente reacionária, sem nenhuma concepção de democracia, para não falar de socialismo, né? Sem nenhuma concepção de democracia, de soberania nacional, de nada, em que há uma idolatria da pátria, e aí tem que excluir os inimigos da pátria. Aí volta. Quem são os inimigos da pátria? Os feministas, os LGBTs, no tema generossexualidade, particularmente as pessoas trans e travestis, porque o bolsonarismo tem um pânico moral com pessoas trans e travestis. Para eles é como se fosse a afronta máxima da moralidade burguesa, da família tradicional e por aí vai. E os comunistas, os sindicalistas, o MST, os antifascistas, tem que excluir esses inimigos da pátria, porque a partir do momento que a gente exclui eles, com o nosso patriotismo, com Deus, pátria e família, a gente vai chegar lá. Então, falei pra caramba pra dizer que eu acho que esses são os 3 elementos centrais desse fascismo e que explica. Porque, por exemplo, para terminar o raciocínio, o Calvo da Campari, ele é fascista? Eu não sei, eu não conheço, até porque, inclusive, eu parei pra ver alguns vídeos dessa galera, porque eu tô estudando pra gravar um vídeo, né? Mas assim, foi um processo de extremo sacrifício. Mas eu só fui atrás de ver o conteúdo, o discurso, e não fui atrás de ver a biografia do cara, quem ele era, quem ele votou, se já foi envolvido com algum movimento e tal. Mas, não sei se ele é fascista, mas ele é parte do movimento fascista brasileiro. Uhum. Porque a partir do momento que ele constrói aquele discurso masculinista, aquele discurso de reafirmar uma masculinidade reacionária, violenta, que é um discurso inclusive antifeminista, que ele fala mal de feminista, misógino e tal, isso faz parte do movimento fascista que está colocado no Brasil. Então ele pode até não se achar parte do fascismo brasileiro. Ele pode até, inclusive, talvez nem ter votado no Bolsonaro. Mas isso não é relevante. O que é relevante é que quando você olha quais são as fontes que alimentam esse processo, ele é uma das fontes que alimenta esse processo. Tem a consciência disso ou não, sabe? Então é parte também desse movimento crescente do fascismo brasileiro. Pode crer. E daí, diante dessa conjuntura aí que se apresenta, quais você acha que são as tarefas que se põem para o nosso campo político para ir para o embate e combater a difusão desses ideais fascistas na nossa sociedade? Mano, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Veja, a resposta seria necessariamente muito longa, né? Eu vou dividir ela em 4 partes. Acho que a primeira parte para combater o fascismo, a gente precisa ter uma compreensão teórica, primeiro, apurada da realidade brasileira. Eu estou cada vez mais convencido que o grosso da esquerda brasileira entende muito porcamente o Brasil, sabe? Não conhece bem o Brasil, tem dificuldades de entender o Brasil, porque é muito preso a perspectivas políticas eurocêntricas, porque tem um conhecimento teórico muito centrado na produção da academia, da universidade. E veja, nada contra a universidade, mas a universidade está afastada da maioria da vida do povo, das comunidades, das favelas e tal, tá ligado? Então a gente tem, primeiro, uma leitura do Brasil muito pobre. Ontem, na Mário de Andrade, eu terminei aquele espaço até relativamente emocionado, porque foi um debate muito foda sobre o Brasil. Que é raro, assim, você conseguir debater o tanto de coisas que a gente debateu ontem sobre o Brasil, tá ligado? Meu irmão, a gente passeou por folclore, religião, geografia, economia, questão militar, questão agrária. Tipo, é muito raro você ter espaços como aquele e você se debruçar sobre o Brasil. E acho que a primeira coisa, tem uma clássica frase de Lenin, todo mundo adora citar, né? Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. Mas veja, teoria revolucionária não é você estar repetindo o que falou Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin, Mao Zedong, sabe? Tipo, não é isso.
O bagulho é a gente ler Lênin, por exemplo. Leu, entendeu a ideia, e se pergunta, massa, em que isso se aplica à realidade brasileira, em que esse debate me ajuda a pensar a realidade brasileira. Porque se você só leu Lênin e em seguida você não fez essas perguntas, você não fez nada. Abriu lá o Estado e a Revolução, leu, você entende como funciona o Estado burguês? Não. Você tem uma noção em altíssimo grau de abstração, que é importante, de como é que funciona o Estado burguês. Vou até dar um exemplo também anarquista para contemplar. Você leu o livro do Bakunin sobre o Estado. Você entendeu o Estado burguês? Não. Você em seguida tem que fazer a pergunta. Massa, li, entendi, assimilei. Agora, em que isso é atual para o Brasil, em que isso me ajuda a pensar a realidade brasileira. Eu acho que a gente entende muito pouco o Brasil. Eu acho que há um déficit de pensar o Brasil enquanto agenda teórica e pensar não enquanto seminário acadêmico, porra. A gente tem que produzir teoria, produzir formação política a partir também das bases. Sabe? Eu acho que os movimentos, os sindicatos, os movimentos sociais, os coletivos de cultura, os movimentos antifascistas têm que cada vez mais debater, fazer formação, ter seus próprios intelectuais que vão estar escrevendo. Porque, por exemplo, o Ricardo Antunes, que é um famoso sociólogo do trabalho, ele pode saber várias coisas, ele sabe várias coisas sobre as relações de trabalho da classe trabalhadora em São Paulo. Mas, se for para conversar como é o dia a dia da classe trabalhadora de São Paulo, como é esse... A gente tava subindo aqui, Pedro tava falando do tempo, né? De ir de volta pro trabalho, de como é foda, que às vezes você, porra, sai daqui, larga o trabalho 6, 7 horas, chega em casa 10 da noite, por aí vai. Quem é que sabe falar sobre o cotidiano dessa ida e volta ao trabalho de maneira mais concreta, sem ser só citar número? Porque citar número todo mundo sabe. Sim. Não, o trabalhador leva em média 3, 4 horas. Quem é que sabe falar disso? É Ricardo Antunes ou é Pedro? É Pedro, é Vitória. Ricardo Antunes, com todo respeito aí, nem pega ônibus de se pá, tá ligado? Então, assim, a gente precisa criar uma dinâmica teórica em que muito massa um Ricardo Antunes, e aqui nada contra o Ricardo Antunes, viu, gente? É só um exemplo, pode ser qualquer outro. Mas muito massa o Ricardo Antunes escrevendo um livro sobre sociologia do trabalho. Mas a gente precisa criar uma dinâmica de produção intelectual que o Ricardo Antunes escreva sobre sociologia do trabalho, mas Vitória e Pedro também escrevam sobre sociologia do trabalho na perspectiva de um trabalhador da periferia organizado que está vivendo aquilo ali na pele e que consegue pegar coisas, nuances, que, meu irmão, que quem está na academia dando rolezinho em Paris não consegue não, meu parceiro. E não é papo de lugar de fala não, é papo objetivo de que tem coisas... Ontem eu dei um exemplo sobre o bagulho da enfermeira, né? Eu tava falando da importância de as organizações que se propõem revolucionárias abraçarem a temática do piso da enfermagem, porque tem mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem no Brasil, a maioria mulheres, e dando um exemplo de que se você consegue conquistar a categoria da enfermagem, isso dá um espaço muito grande de trabalho territorial, porque se tem uma profissão que ainda é socialmente respeitada, é a profissão da enfermeira. Então, onde na rua, na comunidade tem uma enfermeira, aquela enfermeira normalmente vai ser uma ponte de entrada de trabalho comunitário gigantesco. Você chegar junto com ela, ó, esses meninos aqui eu conheço, galera boa, que pá, não sei o quê. Isso pra mim é óbvio. Eu não li nenhum livro que a enfermeira é uma profissão que tem um caráter socialmente respeitado de maneira significativa, mais que outras, por exemplo. Isso eu vi minha vida inteira. Uhum. Eu vi em Recife, eu vi em Salvador, eu vi em vários lugares que eu passei fazendo militância e por aí vai. Então eu acho que essa é a primeira coisa, assim, não dá pra combater o fascismo se a gente continua tendo essa leitura descolada da realidade brasileira, sabe? E assim, alguns estão melhores, alguns estão piores, tá ligado? Tem uma galera, por exemplo, que tá ultra perdida, que num país que foi formado a partir de mais de 300 anos de escravidão, tá falando que questão racial é questão identitária. Que num país com mais de 14 milhões de empregadas domésticas que são fundamentais para a classe média se manter classe média, tá dizendo que luta antipatriarcal é luta identitária. Então tem uma galera perdida, muito perdida. Tem uma galera que tá um pouquinho menos, mas de maneira geral, a gente esquerda brasileira fez uma escolha que pra mim, eu tô convencido disso. Por isso que o povo da academia não gosta de mim, porque eles falam que é discurso anti-intelectualista. Mas eu tô convencido que a gente fez uma escolha que é uma merda. Que é assim,
Saiu a ditadura empresarial, acabou a ditadura empresarial militar. Antes da ditadura, os intelectuais da esquerda brasileira eram formados majoritariamente nos partidos e nos sindicatos. Então, boa parte, inclusive, desses caras das antigas que a gente lê, não era professor acadêmico, ou foi ser professor acadêmico depois da ditadura. Jacó Gorena, Nelson Rex Sodré, Caio Prado Júnior, é uma galera que... Clóvis Moura, é uma galera que... Clóvis Moura nem entrou na universidade, inclusive. Tem uma galera que entrou na universidade depois da ditadura, mas era formado no partido, no sindicato, no movimento, nos jornais do partido. Os jornais do partido eram um espaço de formação de intelectuais importantíssimos. Quando acabou a ditadura, se criou uma dinâmica por uma série de motivos, que não cabe falar, se a resposta ficar muito longa, que o grosso da esquerda brasileira, com algumas nobres e raras exceções, terceirizou a sua produção teórica para as universidades. Então a universidade ficou com o papel de formar o intelectual de esquerda no Brasil e de fazer a produção teórica. A universidade tem um bagulho massa, por exemplo, ter uma estabilidade, um salário legal e condições de pesquisar, faz com que você tenha uma pesquisa de longo prazo, que você produza obras importantes. Tanto é assim que o pensamento acadêmico de esquerda no Brasil tem intelectuais que são referências mundiais, pô. Zé Paulo Neto é referência mundial no serviço social. Virginia Fontes é referência latino-americana. O próprio Ricardo Antunes é referência mundial, tá ligado? E vários tantos... Mas beleza, tem a sua parte boa, mas tem muita parte ruim, velho. Tem muita parte ruim. E eu tô convencido que a gente tem um desafio teórico de conhecer o Brasil. Conhecer o Brasil e mudar radicalmente a dinâmica como a gente forma intelectuais. A gente tem que ter uma dinâmica que alguém como eu deixe de ser exceção. Porque assim, eu sou uma exceção à regra. Eu tenho um livro publicado, eu dou palestra, eu dou curso, mas eu sou preto, eu não tenho um doutorado, eu não sou professor universitário, eu sou filho de empregado doméstico, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu sou de Pernambuco e eu vivo tendo convite em São Paulo, em Rio e em todo lugar do Brasil para falar. Isso é raríssimo. Ontem eu fiz uma provocação pra galera que tá na plateia da Maria de Andrade, eu falei assim, galera, depois da plateia de hoje, até o final do ano, quantas vezes vocês vão ver a palestra de um cara negro de origem pobre, que não é acadêmico? Sabe assim, quantas vezes vocês vão ver em 2023? Sabe? Então, acho que essa é a primeira questão, que parece abstrata, mas não é. Que aí, inclusive, eu digo pra vocês, essa dificuldade da galera enxergar o fascismo chegando, que vocês comentaram, é tipicamente que então não tá vivendo as periferias. Porque, um exemplo banal, tem uma entrevista do Mano Brown, no Le Monde Diplomatique, uma entrevista de vídeo, que o Mano Brown tá em 2016 dizendo assim, bicho, tá rolando uma parada aí, a coisa tá mudando, a periferia tá querendo ordem, os caras tá com medo, o cara ganhou uma coisinha, tá com medo de ser assaltado, tá com medo de perder seu celular, tá um discurso militarista crescendo na periferia, tipo, Mano Brown, que é o cara que tá convivendo no meio, que tem os seus parceiros, que tem a sua galera, Mano Brown, pra ele foi muito fácil perceber que tava vindo uma demanda militarista, por ordem, não sei o que, tá ligado? Esse é o primeiro. O segundo é a própria concepção de inserção social. Sabe, tipo, durante a pandemia, por exemplo, as organizações revolucionárias no Brasil não foram as que fizeram mais política de solidariedade, por exemplo, do combate à fome. Eu não sei como foi aqui em São Paulo, mas em Recife, por exemplo, todas as organizações marxistas, isso inclui o meu partido, fizeram menos que o PT. Aí alguém pode dizer, porque o PT tem muito deputado, tem muito vereador, tem muito dinheiro, tem muita estrutura. É verdade, meu parceiro, mas tu não tá querendo fazer uma revolução no Brasil? Não tá querendo tomar o poder num país de 210 milhões de habitantes? Dá teus pulos, velho. Dá teus pulos. A galera tem mais dinheiro mesmo, tem mais estrutura, mas aí, tripa coração. Não dá, por exemplo, num momento como aquele, em que o povo brasileiro, inclusive, tem uma memória de gratidão muito forte, num momento como aquele, quem mais fez política de solidariedade na periferia foi uma organização social-democrata, se a gente ser simpático, porque eu nem acho que o PT é social-democrata mais, social-liberal, né? Não dá, porra. A gente tem pouco trabalho de massa. Tá melhorando? Tá melhorando. Sabe, por exemplo, quando eu voltar para São Paulo agora, eu vou para Piracicaba. Aí é um trabalho de ocupação urbana, lá que o PCB toca, que tipo, tem uma inserção do caralho, que conseguiu, sem nenhum vereador do PSOL, sem nenhum vereador da UP, sem nenhum vereador do PCB, com uma vereadora do PT, ela conseguiu aprovar uma lei de despejo zero em Piracicaba. Fez os 22 vereadores reacionários
aprovar uma lei de despejo zero na base da mobilização, do protesto, e ocupa a Câmara, e vai na casa dos deputados, e para na rua, ei, meu velho, eu quero que... Beleza, mas isso é exceção. Tem alguns trabalhos massa. As casas de referência do Olga Benário, por exemplo, que aqui em São Paulo tem várias, são trabalho massa. Só que isso é exceção. A gente não tem um trabalho de massas consolidado. Há uma tendência, inclusive, a ficar nos espaços que já são cômodos. Porque, veja, eu fiz movimento estudantil. Disputar um DCE é um negócio mais ou menos cômodo. Não é que seja fácil, porque eu me fudi muito no movimento estudantil. Mas é um negócio, sabe, mais ou menos cômodo ali, já tem uma dinâmica estabelecida, já tá tudo, todo mundo sabe como é que faz, é isso, todo ano tem, não sei o que, por aí vai. E dá resultado imediato maior, né? Tipo assim, é muito mais fácil você recrutar na universidade pública. Não é que a universidade seja um ambiente de esquerda. É muito mais fácil você recrutar para a militância revolucionária na universidade pública do que você recrutar, por exemplo, num bairro ultra pobre e fodido. Que é, aí você vai ter que passar, aí tem tráfico, aí tem milícia, aí tem facção, e fora lidar com as próprias contradições do nosso povo também, né? Que muitas vezes a militância não tem essa paciência que a galera... de entender que, mano, às vezes o tiozão que passou a vida socializando onde? Na rua, no bar, ele não vai ter as opiniões mais progressistas, tá ligado? Não, em relação, por exemplo, à mulher, a população LGBTQIA+, é uma coisa que a gente vai conquistar e vai construir com ele, tá ligado? Pra tu conseguir fazer ele entender que não pode chamar de traveco, que isso é errado e que isso é opressivo pra pessoa, ó, o tempo assim que tem que ter de diálogo, de não sei o que, por aí vai, lá, tá ligado? Então assim, acho que não dá pra combater o fascismo sem uma inserção de massas real. Eu acho que a gente vem avançando, tem coisas importantes acontecendo. Não acho que é terra arrasada, entende? Acho que tem coisas importantes acontecendo, mas tá muito aquém o que precisa, velho. Tá muito aquém. Inclusive, até as próprias iniciativas positivas, como, por exemplo, essa onda de comunicadores marxistas que tá cada vez mais popularizando o marxismo, isso não é coisa planejada do partido. Eu, quando virei youtuber, todo mundo sabe disso, que eu já falei isso várias vezes, eu sofria bullying dentro do meu partido. Diziam que era o Felipe Neto da esquerda, que é curioso que agora o Felipe Neto tá até, né, mesmo. É o roteirista do Brasil, cabuloso, né? Só plot twist. Pô, então, tipo assim, ele fazia um bullying comigo. Ah, não. É o Felipe Neto da esquerda, é o blogueirinho. Aí tem aquela expressão que comunista adora, que é mordido pela mosca azul. Pra quem não conhece, mordido pela mosca azul é quando a pessoa quer aparecer, a pessoa quer se promover, quer se autopromover e tal. Ah, mordido pela mosca azul e não sei o que, por aí vai. Eu que banquei, inclusive, do meu bolso. Na cara e na coragem, na época, pra não dizer que ninguém me apoiou, é mentira. Na época, minha companheira, deu muita força, e um camarada do partido lá, o Antônio Alves. Mas fora esses dois, era deboche, era graça, era não sei o que. Aí depois que deu certo, depois de Caetano Veloso, todo mundo achou bonito. É impressionante, as críticas sumiram, tá ligado? Aí, porra, aí, mas antes, então assim, até o básico, que é mais fácil fazer, porque é mais fácil você fazer um trabalho comunicacional do que você fazer um trabalho comunitário, né? Sim. Uhum. Mas até o básico, a galera é meio... Porra, então, eu acho que o que rola muito é uma posição paternalista e professoral da esquerda em relação a isso. A gente da AFA também sofre isso, tá ligado? Às vezes até a gente ganhar a confiança de, tipo, a galera de algumas outras organizações, deles levarem a sério, assim, ó, que a gente não é um bando de moleque louco que tá só brisando nessa coisa de antifascismo, da moda e de não sei o que a gente consegue debater. Se aproveitar do sucesso alheio, tipo, cola aí pra você falar uma coisa que você já falou em outros vídeos, mas com a gente. Até aqui no podcast teve gente que a gente percebe, assim, quando tava tratando pra vir, a pessoa tava meio que, pá. Aí depois que ela veio, que viu, tipo, a qualidade da discussão, óbvio, a gente não é tipo o Lenin aqui, tá ligado? Sim. Mas a gente faz o possível pra manter uma qualidade boa, assim, do debate. Aí você vê que a posição da galera mudou, tá ligado? A pessoa mudou, assim, ela conversa com a gente de uma outra forma, mas porque veio com esse preconceito, né? Tipo, dessa coisa que você falou, fica encastelado, e é só teoria, e é tipo a minha vivência, eu não conheço o Brasil, não conheço... E a gente ainda tem esse agravante de ser da quebrada, tá ligado? Sim. De ser de periferia, a gente fala gíria, não se veste, tipo, sei lá, igual a galera se veste aqui no centro, tá ligado? Tipo, tem esses marcadores, assim, que cria esse estranhamento com a galera. E aí, veja, dentro dessa dinâmica de fazer um trabalho de massas, isso passa também por mudar a cara das lideranças, né? Assim, irmão, é
É doido, como dos anos 80 em diante, era muito comum você ter lideranças políticas que vieram do meio sindical, né? Pá. Hoje em dia, o conjunto das lideranças... O que é a cara média da esquerda brasileira? É o Fernando Haddad. Sabe, tipo... E até quando o cara é massa, por exemplo, eu gosto do Boulos pessoalmente, eu tenho discordâncias políticas substantivas com ele, pessoalmente gosto pra caramba. Toda vez que a gente se encontrou, cara, muito gente boa, muito legal, muito humilde na ideia e tal. Por exemplo, o Boulos e o Haddad, é porque o Boulos é infinitamente melhor politicamente, mas o Boulos e o Haddad tem a mesma cara, a mesma origem social. Tá ligado? É porque o Boulos tem uma história mais massa, saiu da casa dos pais ricos, foi pra ocupação, não sei o que e tal. Mas, tipo assim, Boulos, o Haddad, o Tabata Amaral, boa parte dos deputados. Tabata Amaral nem é de esquerda, mas tem uma galera que considera, sabe? Tipo, as lideranças de esquerda, elas são mal preparadas, elas são acostumadas com o cretinismo parlamentar, elas não têm perspectiva socialista, não têm perspectiva de poder popular. É tudo bom de playboy, grosso modo, salvo nobres e raras exceções. Uma vez eu tava na Bahia, dando uma palestra, aí eu fiz uma provocação pra galera, né? Eu falei, bicho, na moral, que figura de esquerda no Brasil hoje, famosa, você conhece, que você acha que a pessoa tem coragem de falar do programa, que supostamente é o programa da organização, de falar de socialismo, de falar de revolução, de falar de poder popular, denunciar a burguesia, sem recuo, sem medo? Que nome vocês conseguem pensar? Na plateia, aliás, foi no passado não, foi no final de 2021, antes da eleição. Na plateia, só surgiu o nome do Glauber Braga, o deputado lá do Rio de Janeiro, e aí tinha uma militância da UP que falou o nome do Léo Péricles. E aí teve um bicho que falou meu nome. Eu falei, eu não sou famoso não, famoso é Jesus. Aí, veja, mas foi tipo isso. A dificuldade da galera pensar assim, meu irmão, quem é liderança parlamentar e pá, que fala mesmo de revolução, de socialismo, de libertar o Brasil do imperialismo, fazer reforma agrária, que não tem que ter agronegócio de porra nenhuma não, que o agronegócio é destrutivo pro país, que a gente precisa de reforma agrária, que tem que resolver o problema de verdade das populações indígenas de quilombola e garantir terra de verdade pra galera, não é esse negócio de ter um pouquinho da marcação de terra e retrocede, não, é garantir um marco legal que dê terra indefinidamente, que não tenha mais problema. Quem é que compra mesmo, radicalmente assim? Quem é que fala assim, meu irmão, você é um vendido das construtoras, você é um inimigo do povo, você deixou o povo morrer de propósito, você é um assassino. Quando morre gente na chuva, morre por culpa sua e das construtoras, da OS, da Camargo Correia, da Odebrecht, da não sei o que lá. Quantas figuras de esquerda hoje fazem isso? Percebe? E aí, veja, há uma desconexão, e isso já é uma reflexão do terceiro ponto. Há uma desconexão entre a brutalidade, que é a realidade do nosso povo, e o discurso da esquerda fofa. Uhum. E aí, note, o Bolsonaro, ele performou uma radicalidade. Porque a pessoa que vive com salário mínimo, fudida, num barraco de péssima qualidade, que tem medo de desabar quando chove, que pega um transporte horrível, que a comida fica cada vez mais cara, que não tem hospital, que não tem remédio no posto de saúde, que não tem médico e tal. Aí depois ele vai, liga a televisão e vê um Marcelo Freixo falando, não, porque o Brasil a gente tem que defender a democracia, que a democracia é muito importante para o país, nós temos que defender as instituições, a STF. Aí ele vê meu amigo Boulos e fala assim, não, aqui é o gabinete do amor, aqui o amor vai vencer o ódio, aqui é a turma do amor. Aí ele vê a Márcia Tiburi fazendo... Aí mais livros e menos arma. A galera não consegue comprar um livro, porra, porque o livro no Brasil em média custa 50 conto. 50 conto é o quilo de feijão, um quilo de arroz da semana, sabe? Então é uma desconexão simbólica, discursiva, cognitiva entre a radicalidade do que é a barbárie capitalista no cotidiano do povo e o discurso das lideranças, pô. Sim. Tá ligado? Há um tempo atrás, essa história é muito boa. Um tempo atrás eu fui processado por um coronel da Marinha. O bicho entrou com uma repressação contra mim no Ministério Público Federal. Fui dar uma palestra no Ceará, aí não estavam gravando, né? Aí, meu irmão, me deram 3 horas pra falar e não tava gravando, aí eu
Desci a lenha, arregacei, né? Falei pra caralho, falei tudo que eu queria falar. Que isso, não tá gravando? Opa, vamos embora. Sendo que um bicho depois gravou no celular, e aí me mandou o trecho. Eu não assisti e subi pro YouTube. Aí era um trecho eu falando que tinha que pegar os ministros do STF pelo cabelo, que tinha que odiar o patrão, que tinha que odiar esses caras do STF, que é tudo inimigo, que você tem que acordar todo dia com vontade de cuspir, de bater no patrão, porque é exploração, não sei o que e tal. Aí a direita pegou o vídeo e tal, rodou, dizendo que eu tava ameaçando o STF. Aí na época aquele Daniel Silveira tava preso, aí a Jovem Pan fez uma campanha: Daniel Silveira está preso porque Jones Manoel está solto. Aí fizeram um programa de 10 minutos, tá ligado? Pedindo minha prisão e tal. E veja, evidentemente que por autopreservação eu não posso falar isso. Inclusive era tudo teórico, viu, STF? Era tipo a nível de metáfora, de debate teórico. A nível de preservação da minha segurança individual, porque eu sou um cara que não tem família rica, não tenho pra quem ligar quando eu for preso. Tá, talvez, inclusive, possa ter um colega ou outro de militância, mas eu não tenho um familiar, entende? Tipo, conheço deputado, posso até ligar, mas assim, não tenho um tio juiz, não tenho um familiar, não tenho nada disso. Eu não devo falar isso dessa forma tão animada, por assim dizer. Mas isso deve ser dito, pô. Porque a galera vive na merda e o único cara que quer chutar o pau da barraca é o Bolsonaro. O único cara fala, é tudo safado mesmo, é tudo corrupto, é tudo ladrão e tem que mudar tudo que tá aí. É o Bolsonaro de verdade mesmo. Todo ano o povo se fudendo, salário mínimo não compra nada, não tem reajuste há quase 5 anos, vai ter um reajuste só agora, só em maio. Aí todo ano os deputados, começo do ano, reajustam o próprio salário pra cima. Agora em Recife subiram pra 36 mil reais o salário de deputado. Aí de verdade a gente só vai ter a direita dizendo assim, meu irmão, é tudo canalha, ladrão, que tá reajustando o seu salário, tá reajustando o próprio salário, enquanto não se preocupa com o poder de compra de salário mínimo. É só a direita mesmo que vai dizer isso. E a gente não pode concordar porque é a direita que tá falando. Tá ligado? Tipo assim, não, defender essa. Meu irmão, defender o Xandão. Meu irmão, ó. Vou nem falar aqui o que eu penso do Alexandre de Moraes, senão ele pode mandar me prender. Mas eu lembro do Alexandre de Moraes até porque ele cortava pé de maconha. Lembra disso? Que era secretário de segurança, ele ia pro Paraguai, dar umas facanzadas no pé de maconha. Eu sei quem é o Alexandre de Moraes. Eu não vou estar louvando o Alexandre de Moraes. Ah, não, mas ele tá brigando com o bolsonarismo, ele tá enfrentando o bolsonarismo. Beleza, meu parceiro. Eu quero muito que todos os canalhas e inimigos do povo do Brasil briguem. Ó, eu tô pela briga, vão aí, se matem e tal, mas eu não vou estar defendendo as instituições. Que instituições? A PM, o Judiciário Brasileiro que encarcera 300 mil pessoas sem julgamento, a maioria pretos, pobres, favelados, pega a galera com um baseado e joga na prisão por tráfico. Eu vou estar defendendo essas instituições? Isso não é papel de quem se pretende revolucionário. Então, tipo, a liderança de esquerda, como diria o professor Vladimir Safatli, a gente não pode deixar o discurso anti-institucional só para a direita. O que é uma doideira, né? Porque historicamente quem tem um discurso anti-institucional, anti-institucionalidade burguesa é a gente. O chamado discurso antissistêmico é a gente. Mas hoje em dia quem fala contra as instituições é a direita, porra. Aí, claro, de uma perspectiva reacionária, fundamentalista, tudo isso e tal. Mas a gente deixou isso monopólio dele. Bicho, um negócio básico, por exemplo. Hoje em dia, quem é que tem coragem de defender o fim do Senado? Isso é uma pauta histórica da esquerda. O papel de um candidato ao Senado, de revolucionário numa eleição burguesa, é dizer, ó, eu tô sendo candidato porque eu quero acabar com o Senado. Acabar. Não serve pra nada. Quero acabar com o Senado, quero fechar o Senado e quero fazer uma única Câmara muito mais democrática, com uma proporcionalidade muito melhor, etc, tá ligado? E acho que o quarto e último elemento diz respeito à própria concepção de combate ao fascismo, né? Veja, não se combate o fascismo sem um bom terror vermelho, né? Assim, quando a gente fala que o fascismo nunca foi derrotado nas urnas, muitos petistas tiraram onda no passado com a vitória de Lula. Tá comemorando a vitória de Lula, falou que o fascismo não se derrota nas urnas, mas continuo dizendo, o fascismo não se derrota nas urnas. Não é porque o Lula ganhou que o fascismo brasileiro tá morto. Agora, a vitória eleitoral é importante, ninguém nega isso. Eu fiz campanha que só porra pro Lula no segundo turno. No dia que ele ganhou, porra, tomei uma cachaça da desgraça, fiquei muito feliz. Perfeito.
Só que assim, não se combate só na institucionalidade do fascismo, nem principalmente. O fascismo passa pela gente conquistar a classe trabalhadora por um processo de luta radical para tirar ela da ideologia fascista. Isso passa por mudança da nossa perspectiva teórica, ter uma linha de massas mais acertadas, mudanças organizativas. Isso passa também por ocupar espaço na institucionalidade. É horrível que quando a gente vai pensar num deputado radical, num deputado que tem um discurso socialista, a gente só lembre basicamente do Glauber Braga no Congresso Nacional. É péssimo. Deveria ter mais. É horrível que a gente não tenha nenhum prefeito, nenhuma prefeita que se reivindique como comunista, reivindique revolucionário, que diga, eu tô aqui, isso aqui é os limites da ordem burguesa, mas dentro desses limites a gente vai fazer isso e isso, a gente vai pra cima, vai pro enfrentamento. É péssimo. Agora, o fascismo historicamente foi derrotado na base da bala, viu? E aí, na base da bala que eu falo aqui é filosoficamente, sem longe de me estimular a violência e tudo isso. Mas veja, na Itália, na Alemanha, no Portugal, na Espanha e tal, não foi na base do voto, da conversa, sabe? O fascista, ele tem que ter medo de ser fascista. O fascista, ele tem que ter medo de ser fascista. O fascista, ele não pode ficar tranquilo pra botar uma camisa fascista e sair no meio da rua. Ele não pode ficar tranquilo pra gravar um vídeo e postar no YouTube. Ele não pode ficar tranquilo pra fazer essas tatuagens fascistoide e ficar de boa, sabe? Isso não dá. Porque o pressuposto, inclusive, do fascismo, se o combate a ele, o fascismo, ele não pode ter o direito de estar no espaço público. O liberal tem direito de falar, eu acho que ele só fala merda. E ele é um inimigo da soberania do país e do povo trabalhador. Mas o liberal tem direito de falar, tá, vai, fala aí, pô, vai embora, faz teus corre. Social-democrata, suave, tá ligado? O anarquista, principalmente, gosto muito dos anarquistas. Você não gosta de dizer que eu sou anti-anarquista, isso é mentira. Os anarquistas que não gostam de mim. Não é um amor recíproco. O anarquista, sim, o socialista, sim, o comunista, sim, mas o fascista não, pô. O fascista não pode ter o direito de falar. Ele não pode ter o direito do aparecimento público. E, historicamente, as organizações de esquerda que garantem isso. Agora, isso pressupõe muita disciplina, isso pressupõe muita organização, isso pressupõe capacidade de autodefesa, isso pressupõe uma coisa que, veja, a esquerda brasileira é foda, né? Porque ela vai de um extremo a outro. Ou você vira uma espécie de Rambo, em que você não bebe, não fuma, não usa drogas e fica pensando em arma, em tiro e tal, ou então você vira um praticante do estoque, né? Que é o dia usando droga doce, não sei o que e tal. É impressionante como não sabe encontrar um ponto de equilíbrio das coisas, né? Veja, preparo físico. Estudar táticas de enfrentamento de guerrilha urbana. Em guerrilha urbana que eu falo de arte de rua, né? De como enfrentar o batalhão de choque. Quais são as táticas de dispersão que a polícia usa? Quais são as táticas de ação que esses grupos de extrema-direita usam? Como é que a gente vai se organizar fisicamente e de forma coletiva para enfrentar isso? São debates sérios que passam por algumas mudanças de cultura. Isso é imoralismo. Eu, por exemplo, fumo. Não deveria fumar, porque eu vivo da minha voz. Mas eu fumo, né? Eu fumei antes de falar aqui. Depois de falar quase 2 horas, eu tô ansioso pra fumar um cigarro. Eu vou descer pra fumar. Isso faz mal. Tá ligado? Mas assim, não é antagônico você ter uma preocupação com a dimensão física da militância, você ter uma preocupação de fazer uma arte marcial, de se manter com capacidade de correr para um ato, de praticar um esporte e tal, e você, sei lá, beber sua cervejinha, usar sua droga, quem gosta. Enfim, pensar de maneira organizada e planejada para não cair no ganguismo. De maneira organizada, planejada, séria, sistemática, para também não dar vacilo. Porque, por exemplo, eu lembro de um episódio que rolou na Espanha, uns 15 anos atrás, que muito crescimento de grupo fascista em Madrid e tal. Os caras foram dar um sacodezinho no grupo fascista de Madrid. Só que no meio do grupo tinha um garoto menor de idade, que acabou no meio do pau morrendo. Veja, isso foi falta de planejamento. Sim. Sabe, você não pode fazer isso. E aí, tipo assim, um garoto menor de idade fascista, talvez não, mas talvez ele tenha salvação. Talvez, inclusive, com um trabalho político, com um negócio daquilo ali e tal, e você não pode matar um menor de idade. Aliás, não pode matar ninguém, viu? Constituição brasileira proíbe. Mas, tipo, isso é falta de planejamento, tá ligado? É tipo, a gente sabe bater, vamos bater. Não, pô. Isso não é leninismo. Ou bacuninismo, pra quem gosta, sabe? Isso não é um bagulho organizado. Isso não é um bagulho sério. Isso, inclusive, atrapalha o movimento. Sabe? Tipo, apareceu um cara lá em Paulista, Recife, num terminal, com uma camisa nazista.
cara negro e tal, fica com a camisa nazista. Aí a galera comentando, porra, porque ninguém deu pau, não sei o quê. Eu não acho que a pessoa tem que ter o direito de estar no espaço público com a camisa nazista. Acho que ele tem que levar uns telequete. Mas numa situação como essa, sabe a primeira coisa que eu pensei? Eu falei, meu irmão, ninguém é doido de sair sozinho com a camisa vermelha, com a suástica nazista gigantesca, não. Isso pra mim tem a cara de cocó. Tipo, sai um cara de isca, fica ali dando sopa, sei o que, sou nazista, Heil Hitler e tal, fica uns caras mais pra trás na surdina, escondido, esperando pra ver o primeiro que chegar no cara pra pegar na covardia, porque fascista é covarde, né? Tal. Então, por exemplo, cara, não tem que bater, tem que não sei o que e tal. Eu fiz, numa situação como essa, se eu tivesse sozinho, por exemplo, eu não iria pra cima de um cara desse nunca. Eu iria discretamente procurar não ser visualizado, porque eu sou um rosto mais ou menos conhecido. Iria me ligar qual é o ônibus que o cara ia pegar. Iria me ligar quem estava no entorno. Iria procurar tirar o máximo de fotos de tudo. Se desse, talvez até sacar para onde ele iria acompanhar o ônibus, para entender aquela dinâmica, porque eu de verdade não acho que uma pessoa sai de casa, bota a camisa nazista e vai para um terminal de ônibus. Sabe? Isso pra mim tem cara claramente de cocó, sabe? Então assim, pra botar nazista pra correr, tem que usar a cabeça, sabe? Não é porque é massa brigar. Brigar não é massa, tá ligado? Tipo, você pode levar um soco no rosto. Meu rosto, por exemplo, é lindo. Seria horrível se eu levasse um soco. Não é um bagulho bom, sabe? É um negócio que a gente faz pela necessidade do processo político de expulsar os nazistas, os fascistas do espaço público. Então aí eu fecho com isso esses 4 pontos que ninguém lembra mais o primeiro. Mas é isso. E até de impedir que eles se articulem, né? Dentro da ação antifascista, a gente tem a leitura de que a base sente antes das dirigências, né? Então, sim, a gente que está na rua, que está em manifestação, que está em construção comunitária, como você bem mencionou a fala do Mano Brown, né? Tipo, ó, tá acontecendo um movimento aí que a tiazinha tá sem paciência, os moleques vai ficar arrastando no ponto de ônibus, não vai conversar mais com o pessoal do bairro, vai chamar a polícia, ou vai procurar uma ordem mais autoritária, mais militar. Então a gente acaba sentindo, né? E é importante suprimir essas manifestações do fascismo enquanto elas são pequenas, porque elas têm uma tendência a crescer muito grande. Total. A gente tem a direita que financia essa parte, a gente tem o Estado burguês que se apropria dessa ferramenta para manter as opressões de classe, né, para manter a nossa própria classe desestruturada e com essa rivalidade, né? Acho que rivalidade seja até um termo infantil, mas é uma questão de violência, porque se você tem uma pessoa que defende o nazifascismo, uma pessoa pobre, ela está defendendo uma violência que ela mesma pode sofrer, né? Então a gente tá se afastando muito do nosso ideal de consciência de classe para um negócio de inimigos, sim, fazendo parte do mesmo contexto político e social. E a gente defende e tem esse trabalho como parte assim, dos nossos planos, dos nossos objetivos, de suprimir isso enquanto é pequeno, né? Se não tivesse suprimido, se a esquerda, por exemplo, tivesse comprado essa nossa ideia, não só aqui enquanto AFA, tá, gente, mas enquanto movimento antifascista, que tinha muitas outras organizações e indivíduos aí militantes que já estavam avisando, tipo, ó, o Douglas Garcia é um perigo, ele tem ligação com tais grupos fascistas. Não, imagina, pessoal do rock and roll, não tem perigo nenhum. O cara virou deputado, o cara entregou um dossiê com mais de 300 perfis de antifascistas, buscando criminalizar o antifascismo, tal qual o Trump estava querendo propor nos Estados Unidos. Então tem uma tendência do fascismo pequeno, rueiro, assim, né, que a gente chama vulgarmente, de crescer, de conquistar institucionalidade e se apoderar do Estado para ir contra a nossa luta, contra a luta de esquerda, justamente essa característica contra-revolucionária do fascismo. Sim.
Aí no final esses grupos que vão ser utilizados pra ser tipo testa de ferro mesmo, tá ligado? A gente tem a história do movimento skinhead mesmo, né? Que historicamente começou lá com reggae, década de 60, né? 1969. E depois nos anos 80, quando a gente tem lá a introdução do neoliberalismo na Inglaterra, o partido lá, a Frente Nacional, foi cooptar essa galera, tá ligado? Que via um pessoal que gosta de brigar na rua, era ganguismo, era coisa de hooligan, mas foi lá na arquibancada e recrutou geral. E olha o problema que é hoje em dia. Os caras têm, tipo... Justamente se aproveitando dessa frustração pela precarização do trabalho, pela crise econômica. Sim, e quem não leva a sério no final, tipo, é a esquerda que não tá levando, porque a direita leva, né? E tá criando, ó. Desse histórico mesmo da Frente Nacional, hoje em dia a gente tem várias redes mundiais, assim, ó, de neonazistas, que tem a raiz toda nesse mesmo movimento. Sim. E aí, até pensando nessa questão dessas tarefas históricas aí do movimento antifascista, eu queria que você citasse, assim, brevemente, por uma questão de tempo, mas a gente sabe que a lista se alonga, referências, né? Até citando o nosso camarada Lucas aí, as fontes que a gente tem que beber para fortalecer essa consciência de classe e para poder combater o fascismo. Perfeito. Eu começaria com Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que eu acho que tem muito moralismo nas esquerdas no debate sobre violência política e força e tal. Eu acho que esse livro é indispensável para mudar os rumos desse debate, né? Recomendaria também, e aí é foda você se auto-recomendar um livro de si mesmo, mas aí, velho, recomendaria o Raça, Classe e Revolução, que é um livro organizado por mim, pelo Gabriel Lande, que, para além de todo o debate teórico que está ali no prefácio no livro, é um livro com textos dos Panteras Negras, dos Young Lords e tal, dos grupos que se organizaram nos Estados Unidos, no gueto negro, né, dos imigrantes porto-riquenhos, os amarelos, indígenas e por aí vai. E pensar os Panteras Negras é um bagulho muito importante, né? Acho que os Panteras têm várias lições para dar pra gente. Então, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. No sábado eu estava no lançamento do livro do Michael Parente, né, dos Camisas Negras e Vermelhas, acho que é esse o nome do livro. Pô, eu escrevi o prefácio do livro e esqueci o título. Mas enfim, Michael Parente, Autonomia Literária, pronto, esse mesmo aí. Os Camisas Negras e a Esquerda Radical. Esse mesmo, pronto. É muito importante para pensar o fascismo também. Mas para ajudar a pensar a questão militar, que é muito importante no Brasil, eu recomendo que todo mundo leia a revista Ópera. Acho que é o veículo de esquerda que faz a melhor cobertura sobre a questão militar que a gente tem no Brasil, assim, tipo, de longe. E eu acho que para pensar o Brasil, para começar essa tarefa hércula de pensar o Brasil, eu recomendaria que vocês lessem tudo que pudessem do Clóvis Moura. Assim, particularmente Sociologia do Negro Brasileiro, Dialética Radical do Negro no Brasil e Rebelião das Senzalas. Ah, Jonas, que livro começar? Rebelião das Senzalas. Você sai termina a leitura desse livro, assim, meu irmão, puta que pariu, não precisa pegar em armas, não precisa derrubar a burguesia e tal. Clóvis Moura, assim, um dos autores mais geniais da história do Brasil, um dos caras que mais compreendeu o Brasil, é infelizmente pouco conhecido, porque preto, porque piauiense, porque não acadêmico, porque comunista e várias coisas, né? Mas Clóvis Moura vale muito, 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 muito a pena. E talvez daqui a uns 2, 3 meses, quando vocês verem esse episódio, depois de lançados e tal, já vai estar no ar um curso meu que eu estou lançando. Estou produzindo, na verdade estou gravando, vai ser lançado em breve, para pensar o Brasil e a Revolução Brasileira, em que eu vou tentar sintetizar vários debates, várias reflexões que em espaço aqui, em espaço ali e tal, a gente vem tentando apresentar, né? Acho que essas recomendações seriam uma boa para a gente pensar a nossa esquerda, pensar o nosso país e por aí vai. Beleza, aproveitar aqui só o espaço para fazer um publi aí de graça, que você falou do Condenados da Terra, né? Sim. E quem tá lançando agora é uma grande editora, que eu não vou nem falar, ligada a um grande mercado, alguma grande empresa do ramo editorial. E a gente já fez um vídeo aqui, um episódio com o Cauê lá da Autonomia, ele falou a pilantragem que é desses caras. Você que tá procurando a obra do Fanon, vai lá, Editorial Adandé, é tipo uma editora independente que tá lançando uma coleção do Fanon. Todos esses textos, os caras ficaram segurando maior cota pra não lançar. E estão lançando agora só pra ir no hype. Eles estão lançando aí na
na força bruta da produção independente mesmo, então aproveitem lá e busquem. Eles estão lançando agora também uns textos do Marighella, inclusive o mini manual do guerrilheiro urbano. Bom demais. Baseado nos escritos originais em português, porque parece que as edições que a gente tinha no Brasil até então eram baseadas em a tradução do espanhol. Eles foram atrás, mano, um trabalho hercúleo, assim, ó. Então, acompanhem lá o trabalho deles, peguem o livro do Fanon. E queria agradecer demais a disposição do camarada aí, cê é louco, uma correria monstra, marcou em cima da hora. Pô, vamos embora. Me atrasei um pouquinho, né? Não, isso aí é detalhe, isso aí é detalhe. Não, eu que agradeço, velho. Foi massa, então sempre à disposição. Tô, embora preso não, né? Embora vidrado na política pernambucana, tô sempre aqui pro São Paulo. Inclusive, só aproveitando, fazendo um jabazinho aí, eu tô voltando aqui dia 15. Vai ter uma palestra no Sesc sobre 100 anos da Darcy Ribeiro. Vou falar sobre Darcy Ribeiro e o trabalhismo. Nossa. Em que Sesc? Não faço ideia. No Sesc. No Sesc, velho. Dia 15 de abril, né? Não, dia 15 agora de março. Aí depois vou estar indo pra Piracicaba, dia 16. Não, quem for de Piracicaba estiver assistindo a gente, eu já fica de olho. Dia 16 tô aqui de volta. Dia 16 não, em abril tô aqui de volta em São Paulo. Depois tô aqui em junho de novo, que vai ter um congresso aí de psicanálise Fanon, não sei o que. Enfim, estamos sempre por aí. Qualquer coisa, só dá as ordens que tamo junto. Demorou, valeu mesmo. E vocês estão acompanhando aí, ó. Se inscrevam no canal. Quem tá ouvindo no Spotify, compartilha, comenta, curte, ativa o sininho para sempre receber as notificações dos nossos lançamentos. Segue a gente no Spotify e é isso. Lembrando que a gente tem o cupom lá na Autonomia. Inclusive você pode pegar os livros organizados pelo Jones Manuel com 20% de desconto, Antifacast 20. E é isso. E lembrando também que a gente tem as nossas produções próprias, né? As camisetas, os adesivos, os bolsos para vocês. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Tá saindo a leva nova, a gente tava em falta. Essa camiseta é a que mais vende, mano. Chega assim, vai embora. Boa. E aí, se vocês quiserem também colaborar aí com o nosso projeto, pra gente estar nessa construção aí diária de trazer novas ideias, novos pensadores, autores e acadêmicos, que eu considero acadêmicos sim, né? Porque no bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra, lógico. Do nosso Brasil aí, enaltecer essas figuras públicas que fazem tanto pela classe trabalhadora. E é isso, tem a chave... ajuda no financiamento. Sim. Aí, que é coletivo, e logo menos a gente tá lançando o nosso Apoia-se também. Sim. Boa. Tem uma chave Pix, né, no QR Code aí na tela, tanto da gente quanto aqui da Rádio Antena Zero, que é o espaço onde a gente grava, o pessoal muito firmeza. E tem a chave Pix também na descrição do vídeo, beleza? Valeu, brigadão aí, até a próxima.